Mais uma vez, estancianos, bom dia, estancianas. Eu estou aqui na mão com um livro de Pascoal Nabuco, chamado Visto, etc., que é a história do judiciário sergipano nos últimos 30 anos. E nesse livro aqui, Pascoal relata, em textos curtos, a convivência sua dentro dos tribunais e destaca a presença dos rábulas, que são aqueles que podiam advogar, mesmo sem terem formação universitária de direito, que se destacaram atuando entre instância e diversos municípios. Destaca, por exemplo, Francisco Pires, de Estância, Adroaldo Campos, que era conhecido Dudu de Capela, que inclusive é um dos personagens centrais do livro Teresa Batista Cansada de Guerra, Temístocles Viana, aqui de Estância, e Carvalho Delda, lá de Simão Dias. Né? E nesse livro, Pascoal destaca a astúcia de Chiquito Pires, que era Francisco Pires, aqui de Estância, mas era conhecido como Chiquito. E ele disse que uma vez ouviu de Chiquito que boa demanda, má demanda, escrivão da nossa banda. Porque, segundo ele, nada pior para o advogado que a hostilidade do escrivão do feito. E contava que em instâncias, histórias várias se referem à argúcia, à astúcia, à vivacidade, à inteligência de Chiquito Pires, homem de boas maneiras, cortês, sempre bem vestido e autor de petições bem redigidas em caligrafia de fazer inveja. Mas, lá na frente, Pascoal conta a história de Dudu de Capela, que era inclusive amigo de João Nascimento, que era amigo de Nogalo, amigo de Gilberto Amado. No livro lá de Rui Nascimento, tem uma foto do Adroaldo Campos, famoso Adroaldo, conhecido Dudu de Capela, com essa gente aqui em Estância. Eles que num tribunal duelavam num júri o Adroaldo e um juiz, o doutor Moreira. E no meio da querela, o Adroaldo Campos disse: o prezado colega está todo equivocado com o juiz. E o juiz disse assim: Vossa Excelência não pode me chamar de colega, pois diferente de Vossa Excelência, eu cursei 2 faculdades. Porque Dudu era rábula, não tinha formação em direito. Ao que Dudu Adroaldo Campos responde: quando disse colega, é porque ambos somos coxos, ou seja, mancos, e um aleijão, causando riso nos que ali estavam e deixando o seu adversário desconcertado, o que fez adiar o júri. Eu conto isso porque essa semana, Zé não deve ter visto, como todo mundo, o PL pedia a cassação do mandato de Moro. É uma brincadeira? Como é? Esse PL vai para onde? Agora a gente deu uma manchete aqui nesse instante que o PL não vai ter dinheiro para pagar a casa de Bolsonaro, que vai alugar, e o escritório de Bolsonaro, milionário, por causa da multa, né, do Supremo, né, do ministro Alexandre Moraes, que hoje os bolsonaristas qualificam como um grande bandido da República. E essa semana até eu vi a entrevista de Mourão, uma entrevista equilibradíssima, diga de passagem, mas ele mesmo disse que recomendou ao presidente, na hora de se explicar, dizer assim: se não fosse o Supremo, a gente ia ganhar a eleição. Se não fosse a bandidagem do Supremo ter soltado Lula. E aí, poxa, a gente viu que em meados da década passada, o nome do então juiz Sérgio Moro despontava como destaque nos veículos escritos escrito televisado, na nossa imprensa corporativa e nos canais de televisão, né, nos programas transmitidos pelas ondas dos rádios, inclusive aqui na nossa, porque ele tinha sido transformado pela mídia hegemônica numa celebridade nacional, no abnegado salvador desse país. Todo mundo se lembra disso. E aí alguém pode dizer: mas como isso pode ocorrer? Quando você vê Moro falando, quando você vê Moro se explicando e quando você vê o Moro até discursando. Porque o que poderia justificar que uma figura tão grotesca e fazer você inculta e de baixíssimo nível intelectual,
viesse a ser elevada à categoria de herói máximo da nação e fosse glorificada como paladino da luta pela moralidade contra a corrupção nesse país. Para encontrar essas respostas, é preciso levar em consideração que, além dos aspectos já mencionados, Sérgio Moro também ostentava outra qualidade muito apreciada no seio das nossas classes dominantes: seu profundo mau-caratismo. Eu fiz um editorial aqui, arruma de advogado aqui de distância me chamou, disse: rapaz, esse cara vai lhe botar na cadeia. Porque, para mim, foi esse mau-caratismo o motor que conduziu esse herói, entre aspas, na superação de todos os obstáculos que se antepunham à meta que ele se propunha atingir. E seu objetivo pessoal era nada mais, nada menos do que acumular fortuna, tornar-se rico, poderoso e temido. Como sua diminuta capacidade intelectual, e é só você ouvir as entrevistas dele, você comprova isso, não seria de muita serventia. Para viabilizar a materialização desse sonho, seu mau-caratismo passou a ser o fato decisivo que funcionaria como alavanca que lhe daria impulso no salto inicial e ancoraria ao longo da sua empreitada. E assim aconteceu, todo mundo viu nesse país. Olha, estou tocando esse assunto porque até foi Zeno que me despertou hoje para isso. Porque para as forças do imperialismo e do grande capital nacional, a elas associadas, entre as quais se situa a mídia corporativa, a gente tem que bater nisso, as características de Sérgio Moro se adaptavam como uma luva ao propósito que nutriam. E, em outras palavras, estava ali o sujeito perfeito para encabeçar a tarefa de pôr fim a um tênue processo de inclusão social nesse país, iniciado com a chegada de Lula ao poder e do PT. E a gente ressalta que Fernando Henrique iniciou algumas coisas, mas subtraiu muitas também. Ora, o problema é que quando viram que esse negócio se estendeu para o nível internacional, devolveu ao Brasil a esfera de influência absoluta do imperialismo estadunidense, e hoje nós vemos o seguinte: já confirmaram quantos líderes mundiais confirmaram que vem para a posse de Lula. Então, aquela brincadeira de satisfazer a necessidade das massas carentes e mostrar ao mundo áreas de soberania nacional tinha ido longe demais para essa gente. Era hora de dar um basta. E para dar um basta, em consonância com esta congruência de interesse, nada mais apropriado que dar força a alguém que não se deteria no cumprimento da sua missão em razão de escrúpulos morais ou impedimentos legais. Era muito reconfortante saber que a pessoa escolhida para lhe dar a execução do trabalho sujo, requerido, não hesitaria sequer em manter, meu caro João Doal, as mãos em excrementos, se preciso fosse, para cumprir o seu cometido. Ora, está aí a entrega dos recursos do pré-sal a multinacionais petrolíferas estrangeiras, que significou um violento golpe contra os planos da soberania nacional, que a gente vinha cultivando há muito tempo. E não é à toa que seu Sérgio Moro descarregou toda a sua raivosidade contra a Petrobras e tudo o que ela representava. Ele focou, foi lá. De símbolo da nossa autonomia energética e orientadora do nosso projeto de desenvolvimento nacional, a Petrobras passou a ser encarada como o principal inimigo a ser abatido, o centro mundial de corrupção. As empresas brasileiras de engenharia que andavam ocupando espaço estratégico, como o Dudu disse aqui, no mundo, mais até do que suas congêneres estrangeiras, também deveriam ser tiradas de cena. Uma vez mais, as esperanças depositadas em Sérgio Moro se viram convalidadas. E o desempenho desse juiz herói, entre aspas, foi novamente eficiente e arrasador. Nos escombros da sua atuação não sobrou pedra sobre pedra. Hoje, mesmo para a realização de obras em nosso próprio território, está aqui a Bahia que é a prova, as outrora portentosas construtoras brasileiras não estão em condições de cumprir com suas concorrentes do exterior. A China está fazendo obra adoidado no Brasil. Vai fazer uma ponte aqui, a maior ponte do Nordeste, vai ser feita na Bahia. Quem ganhou a licitação? A China, porque as empresas brasileiras, quebradas por seu Sérgio Moro, não tem condição de concorrer com isso. Dudu alertava isso aqui numa entrevista que deu.
a Avenida Paulista hoje só tem empresa de fora, as grandes empresas. E analisando o processo em retrospectiva, as evidências confirmam que os quase 6 anos de insuflação e endeusamento midiático do seu Sérgio Moro acarretaram resultados mais do que catastróficos para o povo brasileiro, assim como para a nação no cenário internacional. Olha, tem o hacker Walter Delgatti, difundia através da Intercept, trouxeram à luz tudo que ele causou, as evidências do lado podre, entreguista, canalha do grupo que conduzia as operações, chamada Força Tarefa da Lava Jato. Ou não foi assim? E a gente vê muita gente defendendo esses caras como deuses da República. E à medida que as sórdidas tramóias entre seus integrantes iam sendo postas a conhecimento público, as suspeitas que até que então eram limitadas a apenas algumas pessoas de bom senso crítico passaram a ser de fato comprovadas e visíveis para todos, meu caro Edson Batista. E certamente a devastadora atividade de seu Sérgio Moro não deve ser subestimada. Como consequência de sua medida, temos hoje milhões de novos desempregos espalhados por esse país. Quem estava no trecho sabe disso. A miséria absoluta chegou a níveis nunca vistos. As ruas das nossas cidades estão repletas de gente sobrevivendo ao relento em total desamparo. São Paulo é retrato disso. Fortaleza é o retrato disso. Salvador é o retrato da pobreza. O flagelo da fome voltou a nos atentar. E além disso, a sequência de ações protagonizadas por seu Sérgio Moro foi em grande medida responsável pela chegada do nazismo bolsonarista à presidência da República. As tragédias disso decorrentes são tantas que a gente não vai ficar citando aqui, eu dizendo o tempo todo, até para a gente não se desgastar de parecer que é resposta a ódio, mas são indignantes. E, no entanto, o que tínhamos proposto para fazer, desde o início, era destacar algo positivo, advindo da atuação desse juiz. Os casos de podridão que redundaram em angústia e sofrimento para a maioria do nosso povo foram abundantes e já foram parte do domínio público. Sendo assim, vamos tentar fazer um trabalho diferente, tratar de encontrar ato proveniente de seu Sérgio Moro que possa ser avaliado como proveitoso para o interesse da nação. E depois de muito, dizendo vasculhar a memória, a única instância em que Sérgio Moro me pareceu ter tomado algum posicionamento digno de alguma valorização positiva para o campo popular foi seu empenho e determinação em levar Lula para a prisão. Aí você diz assim, como assim, você é maluco? Não teria sido essa justamente a evidência maior do seu papel nefasto, destrutivo, entreguista, subserviente às classes dominantes e ao imperialismo? Sim, seguramente tudo isso é verdade. Mas não como o Mourão disse. Mas a gente precisa demonstrar que, apesar de toda a sua sordidez, esse foi provavelmente, isso não é cinismo meu, a única de suas medidas que acabou gerando também consequências benéficas, do meu ponto de vista, para a nação. Lula surgiu com grande liderança popular nos embates concretos travados pela classe trabalhadora do ABC, todo mundo sabe disso. E desde suas primeiras aparições, e Leonardo Boff tem destacado isso, distinguiu-se como uma pessoa de muita astúcia, de muita coragem, com muita agilidade de raciocínio e argumentação. E com o passar do tempo, todas essas qualidades positivas foram se aperfeiçoando e a habilidade o presidente eleito para coordenar e comandar as lutas dos trabalhadores por seus direitos, logo se tornou em algo legendário, igual ao que Mandela faria posteriormente. E posteriormente, no exercício efetivo de seus 2 mandatos, e aí negue quem quiser, estendeu seu prestígio para muito além das fronteiras desse país. E ao findar o segundo termo de governo dele, a avaliação de Lula era de 87%, um percentual que nunca foi atingido antes, quer queira ou quer não. E, entretanto, não obstante toda essa capacidade de discernir caminhos corretos em situações conturbadas para analistas, faltava a Lula um maior domínio teórico com relação à sociologia, à história do Brasil e do mundo. E Lula não tinha se aprimorado o suficiente nos estudos e parecia carecer de uma base científica mais sólida e aprofundada
para projetar as lutas do momento. É claro, por seus vínculos constantes, trocas de ideias com os mais importantes nomes da ciência, da cultura, do nível de conhecimento nesse país, Lula conseguiu suprir sua carência em relação ao conhecimento teórico. E aí está um homem que, a partir de ontem, começa a mostrar que está preparado para retomar esse país, embora não seja fácil, não vai ser fácil. E foi assim que, provavelmente, pela primeira vez em sua carreira de funcionário público, seu Sérgio Moro pôde tomar uma medida que, embora involuntariamente, acabaria tendo um efeito colateral que favorecia o campo popular, ou seja, justamente o setor ao qual ele sempre tratou de combater, de aniquilar, de vilipendiar. E ao atropelar resolutamente todos os quaisquer vestígios de respeito à legalidade e trancar-ficá-lo numa cela da Polícia Federal em Curitiba por quase 2 anos, Sérgio Moro proporcionou a Lula uma oportunidade para dedicar-se não só aos estudos, como ele nunca tinha feito antes, mas se aprimorar, e Lula soube aproveitar cada hora de seus 580 dias de reclusão para ler todas as obras que lhe seriam importantes para dotá-lo de conhecimento mais profundo possível sobre a realidade histórica brasileira e mundial. Teve inclusive tempo para melhorar o amor. E valendo-se da sua incrível capacidade de compreensão e assimilação, durante o tempo em que foi mantido na prisão, Lula pôde acumular uma carga de leitura, Jodaldo, tão significativa que que deve ultrapassar em muito tudo que Sérgio Moro sabe, Deltan Dallagnol, Jair Bolsonaro e esse conjunto já tentaram se leram ao longo de suas vidas. Porque entre as leituras de seu Sérgio Moro preferido está Super-Homem, Mandrake e a revista Playboy, como ele declarou. Né? Um tipo de leitura com a qual parece que o resto da turma está bastante afinada. Né? E em função disto, e apesar de todas as desgraças causadas a esse país e ao povo brasileiro, podemos assegurar que existe pelo menos um caso, e isso não é ironia minha, em que é possível atribuir a Sérgio Moro alguns créditos por suas coisas positivas em favor da nossa gente. Foi ao arrepio de sua vontade, mas foi. E Lula está aí de volta. Quem quiser que engula ou bote mais sal na contrapimenta. Bom dia.